Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vamos abordar alguns aspectos do motim policial visivelmente afrontoso ou disposto na nossa Constituição, o motim policial no Ceará, que tem deixado aquele Estado numa situação caótica, com a população inteiramente exposta e vulnerável à ação de delinquentes. O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês foi uma frase proferida pelo ministro, outrora juiz, Moro, ministro da Segurança Pública e da Justiça, segundo a qual, abre aspas, ministro Moro, policial não pode ser, de maneira nenhuma, ser tratado como criminoso. Eu gostaria de pensar alguns aspectos dessa frase que mostra que o ministro Moro não fala mais a linguagem jurídica. Essa é a minha primeira premissa. Por quê? Porque se ele ainda falasse a linguagem jurídica, ele saberia, como bom operador do direito, ótimo juiz que foi, que ninguém está acima, à margem da lei, como ele mesmo já mencionou em brilhantes sentenças, despachos de sua autoria. Então, como assim? Nenhum policial pode ser tratado como criminoso. Essa não é uma afirmação de cunho jurídico. Pelo contrário, tanto pode que nós temos no Brasil, talvez muitos de vocês saibam, talvez não, nós temos um Código Penal Militar que tipifica, que traz condutas que são condutas delituosas, crimes passíveis de serem praticadas tão somente por militares. E dentre essas condutas se encontra, por exemplo, o crime de motim, que me parece ser o caso dos policiais do Ceará. Apenas para que vocês entendam um pouco o que é o crime de motim, que se encontra descrito no artigo 149 do Código Penal Militar, eu me permito trazer a caracterização jurídica dessa conduta delitiva. Constitui motim. Motim é um crime praticado contra a autoridade militar, contra a ordem. Reunirem-se militares ou assemelhados. Inciso 4. Em quartel, fortaleza, e aí o tipo menciona vários outros locais onde pode ser praticado o crime de motim, para ação militar ou prática de violência em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem. Ou seja, uma reunião, uma assembleia de policiais que viola frontalmente a Constituição Federal, é claro que não só pode, como deve ser tipificada como crime. E aí o ministro, quando o juiz mostrou que conhece perfeitamente direito penal e sabia que cabe ao julgador apenas analisar o que se chama em direito penal de individualização de conduta. Ou seja, se o Ministério Público, que apresentou a denúncia, que deu início àquele processo penal contra uma determinada pessoa, se ele foi capaz de caracterizar a conduta daquele indivíduo, por isso se fala de individualização de condutas, trazendo indícios, provas concretas de autoria, ou seja, de que aquele indivíduo realmente incorreu na prática delituosa, e de materialidade, ou seja, da prática efetiva da conduta caracterizada em lei como crime. Então, essa seria a visão jurídica do que está se passando no Ceará. Portanto, contrário senso, a frase do ministro mostra que, infelizmente,
ele não fala mais a linguagem jurídica, mas sim a linguagem política, que é o quê? Que é a linguagem da retórica, sobretudo num país como o Brasil, onde o populismo, infelizmente, ainda encontra enorme acolhida e onde nossos líderes políticos costumam ancorar a sua liderança, o seu poder, em órgãos de classe e organizações, nesse caso, a Polícia Militar, as Forças de Defesa, que se encontram tradicionalmente ligadas, aliadas ao próprio presidente da República. Bom, esse era um primeiro aspecto do vídeo de hoje. Agora vamos a um segundo aspecto que foge agora à afirmação do ministro. Acredito que esse caso que vem ocorrendo no Ceará pode ser um bom exemplo, um bom mote para que a gente discuta um pouco os conceitos de individualismo e coletivismo, que me parece que ao longo do pensamento, da história do pensamento, tem sido extremamente mal interpretado. Bom, vamos primeiro às definições, as principais definições, tanto de individualismo quanto de coletivismo, que eu trago para vocês a partir do dicionário Michaelis Online. Começando por individualismo. Doutrina pouco solidária que valoriza a autonomia individual em detrimento da hegemonia da coletividade. E um segundo conceito que nos interessa aqui, teoria ética, econômica ou política que faz prevalecer o direito individual sobre o coletivo. Agora vamos a coletivismo, extraído desse mesmo dicionário. Sistema político e econômico que se opõe ao individualismo, ou seja, uma definição por contrários. Do ponto de vista político, se caracteriza, em termos ideais, pela defesa e vigência do princípio democrático. Será que devemos lançar mão desses conceitos no sentido estrito, como se encontra no dicionário, que nos faz pensar em individualismo como um conceito mais ligado ao egoísmo, como alguém que olha apenas para dentro de si e despreza o outro, e, em sentido contrário, coletivismo como um amor pelo coletivo, um amor por uma determinada comunidade, que seria até mesmo uma forma de altruísmo. Será que as coisas funcionam realmente dessa forma? E eu convido vocês a tecerem comigo uma breve reflexão com base nesse caso concreto ocorrido no Ceará. Então vamos lá. Vocês acham que os policiais, ao se amotinarem, estão sendo mais coletivistas ou mais individualistas? Vocês vislumbram algum protagonismo de um indivíduo, de um interesse individual? Eu custo a crer. Eu acho que esse é um fenômeno que me parece, de longe, mais pender ao coletivismo, à defesa de supostas prerrogativas, de luta por aumentos salariais, por direitos, de que esses policiais se acham investidos e legitimados até mesmo a violarem a Constituição Federal, que eles deveriam, acima de quaisquer outras categorias, prezar, já que são o braço armado do Estado para fazerem valer os direitos dos cidadãos, dos pagadores de impostos que custeiam seus salários. Então, me parece que essa conduta de motim tende a ser uma conduta mais coletivista, orquestrada por líderes, onde o indivíduo, cada policial em si, desaparece praticamente, fenece em sua individualidade, e aí temos o enorme protagonismo do grupo ou da tribo, como gostamos de usar muito neste canal. Vocês acham, agora uma pergunta interessante, vamos raciocinar em sentido contrário. Vocês acham que um policial que
por vontade própria, espontânea, até se encontrasse amotinado lá com os outros, sob o chamado da tribo, sob o apelo da tribo, mas pensasse melhor na sua conduta e deixasse aquele motim, deixasse o quartel e voltasse a prestar os serviços que ele deve à comunidade, em contrapartida aos salários que ele recebe, reitero, do pagador de tributo. Vocês acham que ele estaria assumindo, esse policial hipotético, assumindo uma conduta mais individualista ou mais coletivista? Quer me parecer que bastante individualista, porque ele estaria agindo de moto próprio, por sua livre e espontânea vontade, inclusive contrariando o seu coletivo, contrariando o seu grupo, para atuar da forma como ele entende que seria mais correta, que seria mais pertinente no exercício dos seus deveres funcionais. E agora chegamos ao julgamento ético, ao juízo de valor que mais nos interessa nesse vídeo. Dessas duas hipóteses, primeiro, o caso não é nada hipotético, é bem concreto, que diz respeito ao grupo, ao coletivo que se encontra amotinado no Ceará. Vocês acham que essas pessoas agem de forma egoística ou de forma altruística? Eu tenho fortes razões para entender que essa conduta de motim, além de coletivista, é movida por interesses bastante egoístas, corporativos, que não hesitam em deixar os indivíduos, os cidadãos comuns, pagadores de impostos, completamente entregues à marginalidade, que se sente solta, se sente inteiramente à vontade para fazer o que bem o desejar. Então, aí temos o conceito de coletivo egoísta. Sim, é bastante possível, e a história do mundo nos tem mostrado como vários coletivos agem com muito egoísmo em prol de seus próprios interesses e em detrimento do bem-estar do indivíduo, daquele que pague, no caso do Ceará, daquele que paga impostos para sustentar aquelas pessoas amotinadas. Contrário senso, vamos agora ao meu exemplo hipotético do policial solitário, do policial que se rebelasse contra a rebeldia, que ousasse deixar o motim. Vocês acham que essa pessoa estaria agindo de forma egoísta ou de forma altruísta? Eu entendo que de forma altruísta. Ele estaria se voltando contra a sua corporação e estaria enxergando o interesse de cada indivíduo pagante dos seus serviços. E aí vemos um individualismo altruísta, um individualismo solidário, que corre os riscos de voltar-se contra corporações, contra grupos poderosos, para agir no interesse de cada cidadão, de cada pagador de imposto. Bom, essas eram as minhas breves considerações de hoje. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem seus comentários, seus likes. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.